Aproveitar um jogo pode ser muito recompensador depois de um dia longo e cansativo. Você se senta na sua cadeira ou deita na sua cama, liga a TV e se perde em um mundo virtual, onde a única coisa que te limita é sua própria imaginação. É ainda melhor quando se tem um amigo com quem compartilhar essas experiências. Alguém que explora esse vasto mundo com você, que entra nos mais perigosos dos lugares te dando apoio nos momentos difíceis. Vocês conquistam e superam desafios e constroem aquilo que futuramente chamariam de casa. Mas o que acontece quando esse amigo, aquele que sempre esteve ao seu lado, na verdade, nunca sequer existiu? Você viveu tudo aquilo e sentiu que alguém sempre esteve lá, mas era apenas isso. Um sentimento criado pela sua solidão e vontade de ter alguém para chamar de amigo. De novo. Nosso jogador cria o seu mundo, está chovendo, e a primeira coisa que ele pergunta é: Você já deu valor às coisas? Claro que essa frase tem vários sentidos, dependendo do contexto, mas aqui eu acho que essa tradução se encaixa melhor. O jogador explica o motivo de criar o canal. Ele queria ter um lugar para falar sobre sua vida, ou qualquer outra coisa que passasse pela cabeça. Eu quero que você dê uma olhada aqui no início do vídeo. Perceba que a primeira coisa que o jogador faz quando ele spawna é pegar flores. Esse pode até parecer um detalhe insignificante, mas acredite, isso vai ser importante mais pra frente. Ele mata alguns mobs e corta o vídeo. Como qualquer canal de Minecraft, ele fez isso provavelmente para pular a parte chata de pegar materiais. Mas, dê uma olhada mais de perto na hotbar do jogador. 33 flores? Por que alguém iria pegar tantas flores assim no início do jogo? Ele finalmente dá um pouco de contexto sobre o que está acontecendo na sua vida fora do jogo. Ele diz que há pouco tempo a família dele se mudou e ele não consegue mais falar muito com seus antigos amigos. Ele diz que falar online não é a mesma coisa, e a partir daqui a escolha de palavras dele começa a ficar um pouco intensa. Eles podiam muito bem estar mortos. Dizer que eles estão mortos porque o jogador não consegue mais se comunicar com seus amigos é um pouco exagerado. Logo depois é revelado que eles tinham um server LAN e que jogar Minecraft lembra um pouco desse tal server. Ele começa a comparar sua mudança com um mundo acabando por causa de um apocalipse nuclear, onde todos os seus amigos já morreram, viraram zumbis e agora ele tem que sobreviver. É um trecho do vídeo que deixa qualquer um desconfortável. E pelo jeito que ele organiza as palavras, dá pra dizer que ele ainda é uma criança. Ele encontra uma piscina de lava e decide jogar fora especificamente as flores. O jogador começa dizendo que deu uma minerada mais cedo. Porém, por algum motivo, ele não consegue abrir a gravação. Ele diz ter jogado o vídeo no Drive e pediu para alguém tentar descobrir o porquê de não estar funcionando. E é aí que isso acontece. Um novo player é apresentado, Find Nula. O jogador pergunta se Nula encontrou madeira e de repente anoitece. Não sei ao certo por que esse corte repentino aconteceu, mas é estranho pensar que eles ficaram se encarando durante todo esse tempo. Enfim, Nula dropa a madeira que coletou e o jogador entrega algumas ferramentas e armadura para ele. Opa, peraí, você viu isso? Vou voltar para você ver mais de perto. Não viu ainda? Dê uma olhada na madeira que Nula dropa para o jogador. Por mais que tenha espaço no inventário, os itens não são coletados e ainda parece que a madeira simplesmente sumiu. Enquanto Nula faz sua própria casa, o jogador decide recriar uma que existia no antigo server de seus antigos amigos. Ele diz que sente falta deles. E como é chato que agora ele não tem ninguém para conversar. E aí Nula diz: Você tem a mim. O jogador hesita um pouco e responde: É. Você lembra do vídeo que o jogador não conseguia mais abrir? Sim, eu não me esqueci dele. O vídeo mostra o jogador encarando Nula por 7 longos minutos, dentro do que parece ser uma sala completamente escura.
Os dois ficam a maior parte do tempo em silêncio, até que o jogador finalmente pergunta. Você já desejou poder voltar no tempo? Fale comigo. Por que você não me responde? O jogador começa o episódio com a frase: Todo mundo fica dizendo que as pessoas em novas escolas serão legais. A partir daí, ele muda de assunto e começa a falar que sua mãe estava querendo colocar plantadores embaixo das janelas, para plantar begônias, um tipo de flor. Ele fala que não entende muito bem sobre como plantar flores. Logo após isso, Nula aparece e pergunta: O quê? Apenas pensando e fazendo uma plantação para você. Como você está? Eu sinto falta de ser útil. Ele fala que a sua mãe queria que ele plantasse flores, mas ele não sabe como. Que seria legal fazer algo ao ar livre. Mas é aí que o jogador revela: É como se eu olhasse para os plantadores e ficasse, seja lá qual for a palavra para não irritado, mas irritado. É como se os plantadores estivessem lá, parados, mas rindo quando eu me aproximo. Mesmo que eu não tenha feito nada de errado, eles já me odeiam e o ar fresco parece como se o sol estivesse crescendo e fosse cair em cima de mim. Parece que o jogador está sofrendo com ansiedade social devido à nova escola, e isso está fazendo com que ele não consiga se socializar direito com os novos colegas, fazendo-lhe pensar que as pessoas estão julgando de longe, impedindo ele de se aproximar e fazer amigos. Eis o motivo dele jogar todas as flores que ele pega fora. Talvez as flores estejam lembrando de sua ansiedade. Enfim, vamos apenas continuar por enquanto. Enquanto o jogador estava escrevendo, Nula estava construindo uma cerca ao redor da fazenda. Até aí tudo bem. É uma fazenda legal. Obrigado. Espera um momento, não foi o jogador que escreveu isso. Por que Nula agradeceria um elogio que ele mesmo fez? Foi uma piada pelo fato que ele foi ignorado? Segue o vídeo mais um pouco e o player fala que o teto está errado e precisam pegar carvalho escuro para fazer direito. E é aí que temos essa cena. Você conseguiu ver? Olhe lá atrás, na janela. A cerca que Nula fez simplesmente desaparece. Temos um corte e agora os dois estão andando, provavelmente procurando por carvalho escuro. As pessoas zombam do seu nome? Nula? Não, tipo Matthew. As pessoas são... eu não sei. Essa escola é péssima. Esse diálogo não faz sentido nenhum. Como que o jogador sabe o nome real de Nula? Em nenhum momento ele revela seu nome. O jogador não dá nenhum detalhe de sua escola para Nula. E Nula fala: essa escola é péssima, como se ele estudasse na mesma escola que o jogador. Não seria mais plausível ele falar sua escola é péssima? Isso cria muitas perguntas sobre quem Nula é. Durante todo esse diálogo, o jogador continua jogando fora as flores que ele pega. Pelo menos já temos uma resposta do porquê. Mais pra frente, o jogador fala que gosta de ler os livros que a escola está distribuindo e que sua matéria favorita é inglês. Ele ainda revela que tem um parceiro de projeto bem legal. Finalmente, algo positivo sobre a vida escolar dele, não é? É nesse momento que isso acontece. Nula some por um momento e depois volta quando o jogador acha uma vila. Ele encontra uma casa pegando fogo, mas perceba que a tempestade de antes já passou. Não tem como um raio ter caído ali, e mesmo se caísse, a chuva ia apagar as chamas. Nula leva o jogador até um ferreiro e os dois finalmente coletam o carvalho escuro que foram procurar. De novo, Nula dropa a madeira que ele coletou,
mas a madeira simplesmente desaparece. Tá achando isso estranho? E essa casa aqui, que teve sua madeira simplesmente removida? Ou melhor dizendo, queimada. Não foi o jogador que fez isso. Ele tem um isqueiro não usado no inventário. E já tínhamos visto uma casa pegando fogo antes. Só resta um suspeito. Os dois voltam para suas casas. Ou melhor dizendo, casa? Ué, a casa de Nula sumiu? Eu acho que tem mais alguma coisa aqui. O vídeo começa com o nosso jogador andando fora de casa em uma noite de tempestade. Ele entra na casa e encontra a Nula. Ele pergunta pro jogador, você encontrou alguma coisa? O jogador responde que não, que é como se essa tal criatura que destruiu a casa de Nula estivesse esperando o momento certo para atacar, e Nula sugere que talvez ele apareça só de noite. E é aí que o jogador pede para Nula cavar um buraco para capturar o bicho, enquanto ele constrói uma cerca em volta da casa. Não só isso, mas o jogador também faz um bunker embaixo da casa, para se protegerem, claro. Ele fala que tirou a ideia de um livro que ele leu sobre um grupo de amigos que sobreviveram a uma bomba nuclear dentro de um desses. Se todo o resto falhar, nós podemos nos esconder aqui. Após terminar, o jogador sai da casa, apenas para descobrir que o buraco que Nula fez foi repreenchido. Mas por que Nula tamparia o próprio buraco que ele cavou? Mas não foi ele. Dá pra ver que Nula esteve com o jogador o tempo inteiro. E quando Nula foi ver o bunker, o buraco ainda estava lá. No início do vídeo, podemos ver Nula lá atrás do jogador enquanto ele estava andando do lado de fora da casa. O jogador se vira e Nula não está mais lá. Ele entrou dentro de casa. Não foi? Analise com mais atenção. Enquanto o jogador está andando pelo lado de fora, não dá para ouvir o barulho de porta abrindo, e não tem outro caminho por onde Nula pode ter entrado. Como então Nula foi parar daqui para aqui? Não faz sentido. Estamos na visão de Nula, é o que parece, ele está observando o jogador. Ué, Nula tá em casa? Mas como que ele desceu tão rápido de onde ele tava? Quando o jogador tava voltando pra casa, a gente não conseguiu ver Nula descendo. E não tem como ele ter se movido tão rápido assim. O jogador pergunta pra Nula, você tá chateado que sua base se foi? É tão fácil, apenas faça o que eu falo. Você é como o Brandon, ele fica lá parado escutando. E não faz nada, como uma estátua que você pode simplesmente derrubar. Isso é tudo que eles queriam. Nada. Eu faço a mínima das coisas e eles me odeiam por causa de um teto de carvalho escuro. O jogador abre a porta da casa e vê Nula lá parado, como se estivesse bloqueando a passagem. O jogador passa por ele e podemos ver que o jogador tenta bater em Nula, mas Nula não recebe dano nem knockback. Por que você parou de falar com eles? Você nem sabia que estava se mudando. Eles pareciam preocupados. Toda vez você os empurrava. Parecia que eles nem sabiam o que falar. Isso não é nada. Isso é medo. Ok, temos algumas revelações aqui. Nos foi dito pelo próprio jogador que ele e seus antigos amigos não se falavam mais devido à mudança. Mas parece que o jogador deixou de falar com seus amigos muito antes de sequer saber que estava se mudando. Tem algo que o jogador não quer revelar, e o fato de Nula ser intangível só gera mais dúvidas. E Nula parece saber um pouco demais sobre a situação do jogador, como se ele fosse algo muito mais do que só um amigo online. Talvez um membro da família? Vamos apenas continuar por enquanto.
Aqui podemos ver o de sempre, o jogador pegando flores e jogando fora. É nesse momento que alguém entra no server, Donnie Dark Zero. Será que esse é o parceiro de projeto que o jogador citou anteriormente? Difícil dizer. Tem essa vila que nós encontramos. Estava queimando. Por causa de um lago de lava? Não tinha nenhum. O jogador explica sobre ter alguma coisa queimando as coisas e iluminando as sombras com chamas. O jogador vai até uma base que a gente não viu ainda e entrega algumas coisas para Donnie. E é aqui que as coisas começam a escalar um pouco. Para começar, Nula tá transparente. Donnie pergunta se ele pode fazer uma fazenda, mas o jogador não responde. Fale mais. Temos um corte e Donnie fala que já volta. Finalmente, o jogador responde para Nula: estou tentando, seja mais amigável. Eu acho que eu já tenho a resposta para muita coisa, mas é melhor deixar para o final. Mas o que eu posso te falar é que Donnie também gravou sua própria visão. Tem essa vila que nós encontramos. Dá para ver claramente que Donnie estranhou o uso da primeira pessoa do plural nessa frase. No caso, nós. Donnie não consegue ver Nula. Esse episódio só tem 30 segundos, mas mostra algo um tanto familiar. Ao que parece, o jogador está observando Donnie, e eu sei que essa não é a visão de Nula por dois motivos. 1. Ele tem a hotbar, coisa que Nula não possuía. 2. Quando o jogador é visto, ele se desespera um pouco e se apressa para descer de onde estava. Nós sabemos que Donnie não consegue ver Nula, então não há motivo de desespero por parte de Nula se realmente fosse a visão dele aqui. O jogador está escondido, observando Donnie em um túnel que ele cavou. Agora, o porquê disso eu sinceramente não sei. Quando o jogador é descoberto por Donnie, ele fica inseguro, se mexendo pra lá e pra cá. Donnie pergunta onde ele esteve e o jogador dá uma desculpa de que estava cuidando de sua fazenda. O jogador dropa alguns itens para Nula e temos um corte. Agora eles estão minerando, eis o nome do episódio. Só que tem um pequeno detalhe aqui. O jogador não pega nenhum minério que ele quebra. Como é se mudar? Não sei. Sabe, é tipo quando você acorda. Quando você abre seus olhos e você está entre dois mundos. Quando você ainda está sonhando? Sei. Eu tenho um caderno para anotar o que acontece lá. Após essa frase, o jogador apenas encara Nula por um momento. É como um sol que fica no horizonte, te encarando, se aproximando, queimando. E eu simplesmente não consigo acordar. Durante todo esse tempo, Donnie esteve gravando sua própria visão. Quando o jogador dropa os itens para Nula, Donnie pega, achando que era para ele. Donnie estranha o fato que o jogador não coletou os minérios. Estranha que o jogador ficou encarando o nada, quando na verdade, ele estava olhando para Nula. E após o jogador morrer para o Creeper, nós finalmente temos uma revelação que muda tudo. Na visão do jogador, quem fala "eu simplesmente não consigo acordar" é Nula. Mas na visão de Donnie, quem fala isso é o jogador. É possível que Nula na verdade nunca existiu? Que foi apenas alguém criado pela mente do jogador para lidar com as dificuldades de uma nova escola? De uma nova casa? Isso explicaria por que os itens dropados por Nula e as coisas que ele construiu simplesmente sumiam. Tudo isso aconteceu porque Nula nunca foi real para começo de conversa. Por isso Donnie não consegue ver Nula, porque sua existência é parte da mente do jogador. De novo, eles sabiam o que falar e você não escuta. Não, eu sempre escuto, cara. O que foi? Donnie encontra a casa do jogador e logo depois encontra o jogador dentro do bunker que ele tinha feito alguns episódios atrás. Eu acordei.
Podemos concluir que após morrer para o Creeper, o jogador ficou preso dentro da sua própria mente, discutindo com Nula, ou melhor dizendo, consigo mesmo. Isso já tinha acontecido no vídeo que o jogador colocou no Drive. Minha teoria é que essa sala escura é a mente do jogador, em um estado entre dois mundos, como ele mesmo citou anteriormente. E quando ele sai desse estado, ele diz: "Eu acordei." Vemos o jogador encarando a plantação. Ele não está AFK, porque é possível ver ele mexendo o mouse, mesmo que bem pouco. Ele vai digitar algo, mas decide não fazer. Você já desejou poder ver o futuro? Eu não sei se ele realmente desistiu de digitar aquilo, ou se ele só está falando com o telespectador. O jogador fala que está de volta e pergunta para Donnie se ele tem carvalho escuro. O jogador desce no bunker de sua casa apenas para encontrar Nula, quase que completamente invisível. O jogador escreve em uma placa: "Querido amigo, eu posso ser melhor dessa vez. Adeus." O jogador sai da casa e encontra alguns itens que, se você prestou atenção, vai lembrar que são os mesmos itens dados a Nula lá no início. Eles estão no mesmo lugar. Isso apenas esclarece ainda mais o fato de que Nula nunca existiu. Donnie fala: "Bétula é bem bonita. Eu acho que eu tenho um pouco para você." Esse é o último episódio dessa série, e eu tenho certeza que ficou um pouco confuso. Então deixa eu explicar do melhor jeito possível. Nós vimos muita citação a bombas nucleares, chamas e sol queimando. Vimos casas pegando fogo de repente. E eu creio que isso estivesse fazendo analogia ao motivo pelo qual a família do jogador tivera que se mudar. Um acidente envolvendo um incêndio que destruiu sua casa antiga. Mas antes mesmo disso tudo acontecer, o jogador já havia brigado com seus amigos, provavelmente por causa de uma besteira como um teto de carvalho escuro, impedindo ele de poder voltar a jogar no antigo server. Se sentindo solitário, ele criou algo como um amigo imaginário para lidar com a solidão e dificuldade de fazer amigos na nova escola. Eis o motivo de Nula saber um pouco demais sobre a vida do jogador. E eis também o motivo de tudo que Nula dropou e construiu ter simplesmente sumido. A mãe do jogador aconselha ele a plantar flores, mas isso não ajudou muito a fazer ele se sentir melhor. Muito pelo contrário, só fez ele sentir desgosto pelas flores, que o fez lembrar da ansiedade que sentia quando tentava se aproximar de alguém na nova escola para conversar. Por isso ele sempre jogava elas fora. O jogador começou a falar sobre um colega de projeto que ele achou bem legal, a primeira experiência positiva dele na nova escola. Isso fez ele se desapegar um pouco do mundo virtual, fazendo Nula sumir por um momento. Mas quando a solidão volta, Nula vem junto. O bunker que o jogador fez pode ser relacionado com o mundo fechado dentro da mente dele. Como o jogador mesmo disse, se todo o resto falhar, podemos nos esconder aqui. Tanto é que Donnie encontra o jogador lá, quando ele fala: "Eu acordei." Donnie não podia ver Nula, já que ele era fruto da imaginação do jogador. Mas Donnie já tinha suspeitas sobre algo. Tanto é que o nome do segundo vídeo gravado por Donnie se chama "Quem é ele?" E mesmo sabendo que tinha algo de errado com o jogador, Donnie nunca abandonou ele. Isso fez o jogador se sentir mais querido e gradativamente superou sua solidão. Eis o motivo de Nula estar mais transparente a cada episódio, até que o jogador finalmente escreve uma mensagem de adeus e Nula desaparece de vez. Donnie diz: "Bétula é bonito." E o jogador, que sempre esteve procurando o carvalho escuro, fala: "Eu acho que eu tenho um pouco para você", indicando que o jogador finalmente superou seus problemas e agora tem um novo amigo para preencher o vazio em seu coração. Na verdade, eu tenho mais uma teoria, mas como esse vídeo já tá muito longo, eu vou falar bem superficialmente. E se o jogador brigou com um antigo amigo por causa do teto de carvalho escuro?
esse mesmo amigo faleceu em um incêndio, o jogador ficou muito abalado, empurrando emocionalmente todos aqueles que tentavam ajudar. Teve que se mudar, se afastando ainda mais dos seus amigos. Começou a se culpar pela morte dele. Eis a frase no primeiro episódio: você já deu valor às coisas? Nula é a manifestação dessa culpa. Nós temos a revelação do nome do falecido amigo, Matthew. Donnie é o colega de projeto que ajudou indiretamente o jogador a superar seu luto. Nula sumindo significa que o jogador superou a morte de seu amigo. O jogador parou de mencionar carvalho escuro e aceita quando Donnie elogia a madeira de bétula, indicando ainda mais essa superação. A vez que vemos Nula observando o jogador pode ser uma analogia ao fato de que ele estava se julgando e se culpando pelo que aconteceu. Mas enfim, você entendeu onde eu quero chegar. Eu quero muito saber sua interpretação sobre essa história, e me diga se eu deixei algo passar. Obrigado por assistir até aqui. Fique bem, e até o próximo vídeo.